a história e depois, no final, poderei apresentar uma proposta de conceito ou de uma definição. O direito de trabalho, nós, há bem pouco tempo, temos estado a estudar que o direito de trabalho surgiu com a destruição em massa do empreendedorismo, porque não era para ser assim. A ideia era cada um ter a sua lavra, cada um fazer o seu negócio e depois haver trocas comerciais ou então compra de um produto que não pudesse produzir ou não pudesse vender. Só que com a Revolução Industrial, portanto, as pessoas foram tentadas abandonar as suas plantações para trabalhar. E nesta concentração, como havia uma gritante procura pelos produtos industrializados, os donos, os empresários, precisavam cada vez de mais mão de obra e aliciavam com o pagamento de um salário. Portanto, as pessoas pensavam, em vez de ficarem dependendo das estações para produzir, portanto, ficaram mais tentadas em aderir aos convites às fábricas. Embora isso também pudesse destruir muitas famílias, não é? Porque depois ia o marido, depois a mulher seguia o esposo, a esposa seguia, depois viviam com os filhos nas fábricas. Havia ali um conjunto de situações, tanto tratamento desumano, as pessoas como queriam cada vez mais trabalhar, e é uma coisa que hoje as pessoas não percebem. Hoje, quando nós saímos do trabalho, temos a certeza que no dia seguinte vamos voltar e vamos exercer a mesma atividade. Na Revolução Industrial não havia essa garantia de que se eu saísse, podia voltar a trabalhar. Por isso é que as pessoas, no limite, passavam noites no seu posto de trabalho. Então, o direito de trabalho surgiu porque o que parecia ser uma relação privada, trabalhador e o empregador, estava a ser insustentável. Eu precisava de alguém para estabelecer um equilíbrio. O direito de trabalho é um direito de equilíbrio, não é? Portanto, não pode ser um direito que cria situações, tem que ser situações novas, necessariamente. Tem que ser um direito para criar situações equilibradoras, ou seja, ver o que é o direito, o que são os interesses do empregador e o direito do trabalhador para tentar, no mínimo, mitigar esse desequilíbrio, porque as partes vão continuar a ser diferentes. Mas, como disse na minha intervenção inicial, na verdade, os conflitos laborais começaram muito antes da Revolução Industrial, porque, não obstante de eu ter dito que o direito de trabalho destruiu grande parte do empreendedorismo, na verdade, nem sempre todos quiseram empreender. Aliás, nem todos os advogados têm escritório de advogado, uns preferem trabalhar por conta de outra. E nesta questão de existência de plantações, de fazendas, muito antes, olhando aqui para a Bíblia, como fiz referência, desculpando a nossos amigos internautas que nos acompanham nessa nossa viagem, já houve tempos em que surgiram problemas laborais. Lembrando daquele empregador que durante o dia foi chamando pessoas para trabalhar na sua vinha ou na sua plantação, como quisermos, combinou com uns no princípio do dia, outros ao meio, outros ao final, e no final do trabalho pagou todos a mesma coisa. E os que iniciaram, o pagamento começou pelos últimos, que iniciaram mais tarde, receberam um denário. E os que começaram no princípio pensaram que receberiam mais, mas no final da história é que todos receberam o mesmo. E eles disseram, mas é justo, nós começamos no princípio do dia e os outros começaram no final, mas recebemos a mesma coisa. Olha, ali o que nós podemos ver é que
faltou um direito do trabalho, porque permaneceu uma relação privada. Os trabalhadores tinham um interesse, o empregador tinha o seu. Portanto, a fonte que regulamentava esta relação foi apenas o acordo. Ou seja, ali começamos a ver que o direito de trabalho, portanto, foi sempre necessário, porque se deixarmos apenas levar por um contrato, não conseguimos resolver os desequilíbrios. Por isso é que tem que ter um direito de trabalho para estabelecer alguma lei. Então, o que é o direito de trabalho? É o sistema de normas que ajudam a mitigar e a estabelecer o mínimo de equilíbrio possível entre as partes, entre o trabalhador e o empregador. Portanto, esta é a proposta do conceito que nos traz. Que eu posso apresentar aqui aos nossos amigos que nos acompanham na nossa viagem. Pronto. Princípios